Olá, meu nome é Ana Paula. Hoje eu estou aqui para apresentar o nosso grupo de estruturas isostáticas. O nosso grupo é formado por mim, pela Joana e pela Maria Fernanda. Nós somos estudantes de edificações do Instituto Federal do Espírito Santo. E nosso professor orientador é o Fábio Uliana. O tema do nosso projeto são as treliças isostáticas, um sistema estrutural muito utilizado no nosso estado do Espírito Santo, no Brasil e no mundo também. Ao longo dos slides, a gente vai apresentar vários tópicos que são muito importantes quando você vai aprender sobre um sistema estrutural, como, por exemplo, quais são os principais tipos de treliças que a gente pode encontrar, o que é uma treliça, quais são os principais materiais utilizados para a construção dessa treliça, entre outros tópicos que vão ser apresentados no próximo slide. Então, essa é a apresentação do nosso projeto e a gente espera que você possa aproveitar ele bastante, porque a gente aprendeu muito fazendo ele também. Abraço! Neste trabalho, os tópicos a serem apresentados serão: tópico 1. O que define uma treliça isostática? Tópico 2. Quais suas principais características? Tópico 3. Classificação das treliças isostáticas. Tópico 4. Tipos de treliças isostáticas. Tópico 5. Vantagens do uso das treliças. Tópico 6. Materiais mais utilizados para sua construção. Tópico 7. Nomes e funções das peças constituintes. Tópico 8. Onde utilizar as treliças. Tópico 9. Exemplos de utilização de treliças na construção civil local. Tópico 10. Exemplo de cálculo das tensões nas barras de uma treliça. E o tópico 11 vai ser a bibliografia, onde estarão as fontes onde foram pesquisados tudo que está no trabalho. Bom, o que define uma treliça isostática? Um sistema plano, composto por barras rígidas que formam entre si triângulos e que são ligadas por extremidades rotuladas, formando então um sistema estável. Como mostra exatamente na figura do slide. É esse o sistema, As barras estão ligadas entre si, formando triângulos, por nós, que são essas bolinhas onde a força está atuando, Quais são as suas principais características? Bom, a primeira, é que as barras da treliça sempre serão ligadas por rótulas, como a gente viu na figura. A segunda, é que as rótulas dão ao nó maior grau de liberdade. Então, por isso, essa estrutura, esse sistema, ele não vai ter momento fletor, ele só vai ter esforço normal. E a terceira, é que as treliças possuem carregamentos apenas sobre os nós. Como a gente viu na figura anterior, as forças estão atuando somente nesses nós e não nas barras. A respeito da classificação das treliças isostáticas, possuem duas classificações: as treliças planas, que também podem ser chamadas de simples ou bidimensionais, e as treliças tridimensionais. As treliças planas, elas possuem essa denominação pelo fato de todos os elementos do conjunto pertencerem a um único plano. As treliças planas, elas são também um tipo de estrutura que é mais leve e composta por elementos pequenos. Um exemplo de treliça plana é o que está disposto na imagem à esquerda do slide, onde podemos ver uma estrutura reta, onde é bidimensional, Todos os elementos dela estão no mesmo plano. É basicamente isso. Já as treliças tridimensionais, elas possuem essa denominação pelo fato de os elementos do conjunto não pertencerem ao mesmo plano. As treliças tridimensionais também são um tipo de estrutura utilizada para dar maior resistência e apoio às estruturas de construção. Como podemos ver na imagem disposta no slide à direita, as treliças tridimensionais, elas são mais robustas e elas possuem 3 planos, no caso. Elas são ligados entre si, e é basicamente isso. A respeito dos tipos de treliças isostáticas, possuem alguns exemplos. O primeiro exemplo é treliça de Pratt. As treliças de Pratt, ela utiliza de vigas diagonais e verticais que
durante todo o trajeto da treliça, cada feixe diagonal das pistas no sentido descendente em direção ao meio da ponte, e formando assim um formato de Z, ou uma vez que a estrutura encontra-se no meio, faz um formato de V. Tem um exemplo à esquerda do slide de duas treliças de prate. A de cima, a primeira, é treliça de prate no uso de telhados. A de baixo é no uso de estruturas ou pontes. E vale salientar também que este tipo de pontes de treliça não abrange mais de 250 metros. Ainda sobre os tipos de treliças isostáticas, um outro exemplo é as treliças de Hove, que é bastante parecido com o modelo de Pratt, e se a gente for analisar, é basicamente o contrário do modelo de Pratt, onde no modelo de Pratt, as diagonais, elas vêm do montante, da parte de baixo para cima. Já nesse modelo, é de cima para baixo, basicamente. No caso, em vez do feixe diagonal inclinado para baixo, para o feixe vertical, o feixe diagonal, ele é inclinado para cima das pistas, no caso. Assim que chegar ao meio da ponte, as vigas diagonais, elas fazem uma forma de V de cabeça para baixo. Dando procedência aos tipos de treliças isostáticas, outro exemplo também é a treliça de Warren. As treliças de Warren só utilizam vigas diagonais. As vigas diagonais fazem uma forma de V ao longo de toda a extensão da ponte, e ao longo do vão da ponte, uma peça diagonal vai para baixo e anexo a um feixe diagonal no sentido ascendente. Uma ponte de treliça de Warren é um dos projetos de ponte mais fáceis de se construir, no caso, que é bem básico, como podemos ver na imagem disposta à esquerda. Ainda sobre os tipos de treliças isostáticas, outro exemplo é as treliças de Warren modificada. Esse tipo de treliça, ela utiliza de vigas diagonais e verticais. Ela é basicamente o modelo anterior, porém com as vigas na vertical, que no caso cortam o V ao meio. E mais ou menos isso, e ao longo do vão da ponte, uma peça diagonal vai para baixo, vai uma peça vertical e anexo a um feixe diagonal no sentido ascendente a peça diagonal que foi para baixo, no caso. É um V cortado, entendeu? E como podemos ver na imagem disposta à esquerda. Bem, seguindo para o próximo tópico, algumas vantagens do uso das treliças. Bem, algumas vantagens do uso das treliças estão citadas no slide, que é praticidade, a sustentabilidade, a qualidade, maior precisão, segurança, durabilidade, resistência e versatilidade. A respeito da praticidade do uso das treliças, uma vantagem essa vantagem é a respeito da possibilidade de utilizar a execução de uma obra. As treliças são fáceis de usar, possuem aderência ao concreto e possuem estruturas pré-moldadas. Isso representa mais economia na construção, facilidade dos trabalhadores de manejar o material, menos tempo de execução e menos riscos de fissura. Por isso, da praticidade. A respeito da sustentabilidade, no geral, as treliças elas geram poucos resíduos, que já são peças prontas e planejadas. Além disso, o material das treliças possibilita que a estrutura possa ser reciclada sem perder sua qualidade. A respeito da qualidade. Bem, a qualidade muitas coisas podem afetar a qualidade de uma obra, mas as treliças elas têm a capacidade de aumentar a qualidade da obra. Isso porque são estruturas que exigem mais profissionalismo da mão de obra,
E as dimensões elas devem ser respeitadas e um planejamento deve ser feito. Por isso, da qualidade. Tem que ser tudo seguido a rígido. E a respeito da maior precisão. Bem, um dos grandes erros que prejudicam as obras é a falta de precisão. E são medidas que não são precisas, materiais que não são calculados corretamente e assim por diante. Tudo isso afeta o andamento e o custo da obra, que pode ser superior ao inicialmente planejado. E as treliças, elas exigem medidas e ações mais precisas para ter um melhor resultado, já que são efetuados todo um cálculo, tem todo um planejamento para... Você não só pega a treliça e põe na obra, não. Um cálculo é feito e por isso tem uma maior precisão. A respeito da segurança, ela, sem dúvidas, o maior benefício quando falamos de treliças na construção civil é a segurança. Como são materiais de alta resistência, eles proporcionam mais confiabilidade à estrutura. Seja qual for o tamanho da obra, é possível aplicar as treliças de acordo com as necessidades. Então, isso realmente torna um ambiente mais seguro. A respeito da durabilidade. Bem, as treliças elas são bastante resistentes, principalmente as de aço, evitando assim a troca recorrente desse material na construção. A vida útil das treliças é superior se compararmos com outras estruturas. Além disso, existem algumas formas de aumentar sua durabilidade. São pinturas especiais com produtos que protegem as treliças contra agentes químicos e a corrosão que prejudicam a estrutura. É um exemplo de cuidado que pode ser feito para que a durabilidade venha a ser ainda maior. Outro exemplo é a resistência, que, como já indicamos anteriormente, as treliças elas são altamente resistentes. Isso quer dizer que elas suportam maior peso aplicado e isso reflete em uma maior absorção do impacto dos materiais. Dessa forma, podemos ver a resistência delas. E outro exemplo, último e não menos importante, é a versatilidade das treliças isostáticas, que desde a construção de espaços amplos como de espaços menores, as treliças são ideais para o projeto. E a qualidade do resultado é a mesma e as adaptações de medidas não afetam sua durabilidade. Então, isso torna elas muito versáteis. Vamos estar falando agora sobre o tópico 6, materiais mais utilizados para sua construção. Bem, as treliças isostáticas, elas podem ser feitas de alguns materiais. Dentre eles, selecionamos 2 materiais que são mais usualmente utilizados na construção de uma treliça isostática. O primeiro é o aço. Temos algumas imagens disponíveis nesse slide mostrando exemplos de treliças isostáticas do material do aço. Bem, e ainda sobre os materiais mais utilizados para sua construção, agora eu vou estar falando mais sobre as treliças de aço. É um material mais usual, o aço, na construção de uma treliça, e ele tem destaque por suportar altas cargas, e ele é de fácil produção, ele serve para grandes vãos, e ele tem uma maior resistência por conta de o aço ser um material mais robusto, entre outros. E um exemplo do uso de treliças de aço é em estruturas metálicas para galpão ou treliças de aço para cobertura. Bem, na imagem da direita, temos o exemplo de treliças na estrutura de um galpão,
onde podemos ver uma treliça plana, que ela foi colocada por todo o galpão para poder dar estrutura a ele. E ainda sobre materiais mais utilizados para sua construção, daremos agora o segundo exemplo de material mais utilizado para sua construção, que é a madeira. E nessa foto, no caso, tem dois exemplos, que é uma treliça na parte esquerda, que é uma treliça que ela é usada como objeto de decoração, onde geralmente são colocados em quintais. E à direita temos uma treliça utilizada na construção de telhados, no caso. Dando procedência aos materiais mais utilizados para sua construção, falaremos agora um pouco mais sobre as treliças de madeira. Elas possuem alguns estilos a mais do que os convencionais que já foram ditos em slides anteriores, que são o de Hove, o de bowstring e de alpendre. O de bowstring é as duas primeiras imagens. A de alpendre é a última imagem, onde é um triângulo retângulo, e a de Hove é a do meio, a imagem do meio. Um exemplo que já foi citado no slide acima. Nota que a madeira ela é um excelente material para telhados, e existem diversos formatos de treliça. O famoso estilo é o de Hove, que eu já falei anteriormente. Ele é capaz de vencer vãos de 6 a 10 metros com uma geometria simétrica. Porém, elas são um pouco mais trabalhosas por conta de ser um material como a madeira. Elas precisam atender a normas, terem um encaixe perfeito, pois elas não admitem folgas exageradas e a sua ligação pode possibilitar uma pequena movimentação. Então, ela precisa de um encaixe perfeito. E também vale lembrar que as treliças de madeira, quando elas são colocadas em telhados, pelo fato de elas serem de madeira, há um cuidado maior por conta de ventos e chuva. Então, em questão da manutenção, tem que ter um cuidado maior. Bem, dando procedência ao trabalho, temos o tópico 7, que são nomes e funções das peças constituintes. Bem, as treliças elas são compostas por pequenas e grandes partes que, a partir de sua união, são formadas as treliças. Essas partes elas estão dispostas na imagem do slide, e essas partes elas são chamadas de cordão ou banzo superior, que no caso é esse ferrinho da parte de cima que liga de uma extremidade à outra da treliça. Os montantes, que são as hastes que ficam na vertical da treliça. As diagonais, que são as hastes que ficam inclinadas na treliça, e o cordão ou banzo inferior, que no caso é o ferrinho que liga, que é de uma extremidade à outra da treliça, que fica na parte de baixo, como o próprio nome já diz, inferior. Bem, dando procedência ao tópico 7, as funções das peças constituintes são o cordão ou banzo superior, a função dele é dar tração à treliça. As diagonais, compressão, os montantes, tração também, e o cordão ou banzo inferior, a compressão. Bem, dando procedência ao trabalho, vamos falar sobre o tópico 8, que é onde utilizar as treliças. Tem alguns exemplos expostos no slide, mas também, além desses, tem outros exemplos, mas vamos citar apenas 4, que no caso é no uso de pontes, telhados, galpões ou edifícios. Alguns locais onde podem haver esses tipos de treliça, no caso, e
No uso de pontes, ela pode ser utilizada por toda a sua estrutura ou em parte dela, em telhados, em parte de sua estrutura, ou em galpões, em grande parte da sua estrutura, assim como um exemplo de um slide anterior, e em edifícios, em parte deles, que vai ajudar a dar sustentabilidade à edificação. Bom, agora chegando no tópico 9, a gente vai falar um pouco sobre exemplos de utilização de treliças na construção local. Bom, primeiro exemplo aí que a gente vê duas fotos é o exemplo do aeroporto de Vitória, que provavelmente você já foi ou já viu alguma foto da construção de lá. Bom, as fotos que a gente tem aqui são fotos de um projeto em 3D desse aeroporto. E o que acontece? Bom, você consegue perceber que existem várias estruturas metálicas grandes, brancas, na parte de cima dessa foto, que na verdade é a estrutura de cobertura desse telhado. Uma a gente consegue perceber mais perto, que é essa foto 1, e a segunda a gente consegue perceber de um sentido mais amplo. Bom, além do uso de treliças nessa construção, os engenheiros responsáveis pela obra também utilizaram alguns outros materiais estruturais, como, por exemplo, concreto pré-moldado em peças para os pilares, vigas em concreto protendido, lajes moldadas em loco, além de, claro, o principal, que são as grandes treliças em aço, que foi o que eu falei, para cobertura, tá certo? Então aí nessas fotos vocês conseguem perceber, e é um exemplo bem legal da gente conseguir ver a presença dessas treliças em uma arquitetura bem bonita e uma engenharia também bem aplicada. Continuando então nesse tópico 9, continuando os exemplos da utilização de treliças na construção civil local, a gente tem o estádio Kleber Andrade, que é um exemplo muito legal do uso de treliças. Essa foto que a gente colocou, ela está bem ampla, mas a gente consegue perceber com clareza que as estruturas do telhado são em material metálico e são feitas em treliças. Desse jeito aí, elas estão em uma estrutura circular, várias treliças, formando um sistema que, junto com os pilares e outras peças estruturais, a gente consegue ter a estruturação desse grande telhado, tá certo? Então, é um exemplo também muito legal que a gente consegue perceber claramente o uso de treliças na construção local, nesse estádio que é muito importante para a cultura e para o esporte do Espírito Santo. Bom dia, meu nome é Ana Paula, agora eu vou explicar um pouquinho sobre um exemplo de cálculo das tensões nas barras de uma treliça. Esse tipo de questão que a gente tem aqui, eu quero descobrir o quê? Tensão na barra BC, GC e GF. E descobrir também se essas tensões são de compressão ou tração, tá bom? E a gente começa a resolver da forma com que a gente já está acostumado a resolver. Na verdade, identificando quais são esses tipos de apoio que aparecem, vendo se eles são de primeiro, segundo ou terceiro gênero e colocando as forças que estão sobre ele, tá bom? As reações que tem sobre ele. Esse apoio da esquerda que a gente tem, ele é um apoio de segundo gênero. Ele tem duas reações. A reação AX, que é horizontal, e a reação AY, tá bom? Que é uma reação vertical. Esse apoio da direita que a gente tem, ele tem uma reação que é a reação vertical, porque ele é de primeiro gênero, e a gente chamou essa reação de EY. Bom, nesse desenho aqui a gente tem sobre o nó G e sobre o nó F
duas forças verticais concentradas aplicadas, uma de 6 kN, uma de 8 kN. Então, vamos começar a descobrir aí esses esforços, tá bom? A gente faz, então, somatória de forças em x é igual a zero. Como a gente só tem a força AX vai ser igual a zero, tá certo? Próximo passo que a gente vai fazer aí é a somatória de força em y é igual a zero. E aí eu vou ter o AY vertical, o 6 vertical, 8 e EY vertical também. E aí eu vou ter os sentidos de AY e EY para cima e os sentidos de 6 e 8 para baixo. Então, a gente coloca os sinais positivos para as forças que estão para cima e os sinais negativos para as forças que estão para baixo. Isso não é obrigatório, mas adotar uma padronização ajuda muito nesse tipo de exercício. E aí a gente tem AY mais EY é igual a 14 kN, tá bom? Tá certo, agora a gente vai fazer somatória de momentos é igual a zero. E aí a gente vai escolher o momento A porque é onde ele tem mais força, mais fácil fazer esse tipo de exercício em cima do ponto que tem mais força, do apoio que tem mais força, que a gente elimina mais forças, tá certo? E aí a gente vai fazer o seguinte, sentido anti-horário positivo, sentido horário negativo. E aí a gente vai ter o 6 negativo, que multiplica 3, que é o tanto que tá a força de 6 kN distante desse ponto de apoio A que a gente colocou aí, tá bom? E aí a gente tem também esse 8 negativo que multiplica por 6, que é a distância que o ponto F se encontra do apoio A. Dessa forma, agora a gente soma o EY, porque ele está no sentido anti-horário, e multiplica ele por 9, porque é a distância que o ponto E está do apoio A, tá certo? Resolvendo essa conta, a gente vai ter EY é igual a 66 dividido por 9. Essa conta vai dar que EY é igual a 7,3333 kN, tá certo? E aí, o próximo passo é descobrir o AY. A gente deixou um sistema de equaçõezinhos. AY mais EY é igual a 14, agora a gente já sabe o AY, só descobrir o AY, tá bom? Por diminuição, subtração. AY, então, vai ser 6,6667 kN. E aí a gente vai passar para o próximo slide. E qual que é a próxima etapa? A próxima etapa é descobrir esse ângulo θ que está desenhado entre as barras GC e GF. Por que é importante a gente descobrir isso? Porque daqui a pouco a gente vai desenhar as forças nas barras que a gente quer descobrir, BC, GC e GF. E é importante a gente saber esse ângulo para a gente conseguir descobrir o valor direitinho, tá bom? Então tá. Primeira coisa que a gente tem aqui para descobrir esse ângulo θ é ter noção de trigonometria. Essa noção de trigonometria vai fazer com que a gente descubra esse ângulo através de cateto oposto pelo cateto adjacente, que é a tangente. O cateto oposto vai valer 3. Por que 3? Porque a gente sabe que a altura da treliça é 3 por conta das cotas que a gente tem nesse desenho, tá certo? Então tá. A base desse novo triângulo que a gente criou de lado 3 vai ser 1,5, porque é metade da base 3 desse triângulo GCF, tá certo? Então, a gente tem esse novo triângulo. E aí, a gente vai fazer o quê? Tangente de θ é igual a cateto oposto pelo cateto adjacente. Vai ser 3 sobre 1,5. O valor disso é 2.
E a gente facilmente faz essa conta na calculadora, fazendo como shift tangente 2. E aí a gente descobre que o ângulo que vai aparecer é 63,43 graus, como aparece nessa segunda imagem que a gente colocou aí. Indo agora então para a terceira etapa dessa conta, a gente tem praticamente o mais importante nesse método de cálculo de seções, que é o método de Ritter, que é o desenho da seção mesmo. Bom, a seção que a gente tem que desenhar é uma seção que vai cortar as barras que são interessantes para a gente descobrir, que a gente tem que descobrir as tensões que estão sobre elas. Então, o que a gente vai fazer? Nesse caso, uma só seção vai ser suficiente, que bom, né? Para que a gente descubra o valor da barra BC, da barra GC e da barra GF, tá bom? Então tá. A gente consegue perceber nessa primeira foto essa seção diagonal que está cortando as barras que estão destacadas, que são as que eu acabei de falar. Então tá bom. Próximo passo, a gente pode já olhar para a segunda foto, que são os desenhos das forças que estão atuando nas barras. Esse segundo desenho está empontilhado porque, na realidade, é o desenho à esquerda dessa seção que nos interessa, tá bom? Por isso que o que está à direita da seção a gente pontilhou. Então tá, o que a gente faz agora? Sobre cada uma dessas seções, BC, GC, GF, a gente tem uma força atuando. A força atuante sobre a barra BC é a força FBC, que está desenhada aí em cima do ponto C. Por que a gente desenha em cima do ponto C e não em cima da barra ou no meio da barra BC? Porque isso é uma padronização, tá bom? De dever. É a forma com que o exercício é feito. O próximo ponto, o próximo nó, vai ser onde você vai desenhar a força que tá nessa barra, tá bom? Então tá. Agora, a gente tem o quê? Que descobrir a força que tá na barra GF. Então tá, a força que tá na barra GF é a FGF, que tá desenhada também nesse segundo desenho que a gente tem, tá bom? E a força que está atuando sobre a barra GC, que é a FGC. Vocês conseguem perceber que tem um xizinho em cima dessa FGC diagonal que eu desenhei. E eu desenhei para não confundir. Por quê? Porque a gente vai dividir essa FGC em FGCY e FGCX. Isso não é muita novidade pra gente, porque quando a gente estudava isso em carga concentrada e a gente tinha uma força diagonal, a gente já fazia essa divisão da força em X e em Y. Então tá. Lembra que a gente descobriu o ângulo θ? Tá aí porque que a gente vai precisar desse ângulo θ. Porque ele é o mesmo ângulo que está desenhado ali em cima, entre a seta da força FBC e a seta diagonal da força FGC. Então tá, esse ângulo é de 63,43 graus. Então, a gente pode dizer que FGCY é FGC vezes seno de 63,43 e FGCX é FGC que multiplica cosseno de 63,43 graus. E aí a gente já tem o desenho de todas essas, digamos, 4 forças, né? Que são 3 forças e uma força estaria dividida em X e Y, que é a FGC. Então, a gente pode ir agora para a quarta etapa e finalizar esse exercício, tá certo? De acordo com o desenho que a gente tem, então, na última etapa, a gente vai fazer a etapa 4, que é basicamente a etapa onde a gente vai descobrir esses valores, enfim. E aí a gente vai fazer somatória de forças em Y é igual a 0, somatória de forças em X é igual a 0, e o momento em determinado nó é igual a 0 também. Deixando claro
que a gente escolheu o lado esquerdo, tá certo? Da seção para fazer essas contas, mas poderia facilmente ser do lado direito também. É só porque a gente escolheu do lado esquerdo, tá certo então? O que a gente vai fazer? Somatório de forças em y é igual a zero. Mesma coisa. Sinal positivo para cima, sinal negativo para baixo. E aí vai ficar 6,6667 menos 6 mais FGC seno de 63,43 é igual a zero. A gente continua resolvendo esse exercício como a gente consegue perceber nessa primeira imagem, onde a gente vai descobrir que o FGC é menos 0,7454. E aí a gente faz o somatório de forças em x é igual a zero. E aí, dessa vez a gente vai usar então as forças horizontais. A gente acabou de descobrir o FGC, então o que a gente tem que fazer agora é multiplicar pelo cosseno de 63,43 e somar com as outras forças horizontais, FBC e FGF, tá bom? O valor, então, da somatória de FBC com FGF vai ser 0,3334. E aí a gente chega no ponto crítico da questão, que é onde a gente vai fazer o momento fletor ao redor do ponto C. Por que o ponto C? Bom, porque de acordo com o que você possa ter visto no último slide, a gente tem o nó C e o nó F, e a gente vai usar o nó C, por quê? Porque tem mais força sobre ele, é mais fácil eliminar e fazer a questão de uma forma mais simples, menos chance de errar. Então tá bom. O que a gente tem que fazer, então, é o seguinte: ter a noção de que para forças verticais, a gente vai usar a ideia de distância horizontal até o ponto C, que a gente padronizou, e vice-versa. Então tá bom. Olhando para o ponto C, quais são as forças que fazem momento? A primeira força que faz momento aqui é a FGF, tá bom? Essa FGF é o seguinte: você vai pegar ela e ela vai ser positiva porque ela está produzindo um giro no sentido anti-horário do ponto C. E aí a gente multiplica por 3, porque é a distância vertical até o ponto C que a FGF produz. A gente pega então, soma 6 vezes 1,5 Por que 1,5? Porque dessa vez a gente vai pegar a distância horizontal, tá bom? E esse mais é porque também está produzindo um giro no sentido anti-horário. E aí a gente pega menos 6,6667, multiplica por 4,5, porque é o 3 mais o 1,5 dessa distância que a gente pega, que é a distância até o ponto C, que aí é a distância horizontal porque a força está na vertical. Fazendo essa conta, a gente consegue que o FGF é igual a 7 kN de força. E aí, a gente pega aquela conta anterior que a gente tinha feito, de FBC mais FGF é igual a 0,3334 e descobre que FBC é igual a menos 6,6666. Na verdade, esses valores não dão negativo, tá bom, gente? Eles dão positivo. Esse valor negativo é para a gente conseguir
fazer as contas de uma forma correta e descobrir o que é compressão e o que é tração. Então, a gente consegue ter a resposta final do exercício quando a gente sabe que FGC é igual a 0,7454 e é uma força de compressão, e a FGC é a força na barra GC. Quando a gente descobre que FBC, que é a força na barra BC, é 6,6666 com uma força de compressão também. E a FGF, que é força na barra GF, é 7. Só que dessa vez, tração. Lembrando que todos esses valores estão em quilonewtons, tá bom? E aí a gente encerra essa conta. Eu sei que levou bastante tempo, mas a gente quis fazer de uma forma bem pausada para que cada parte ficasse bem clara, tá bom? Esse exercício a gente pegou de um canal no YouTube que vai estar nas referências no final do trabalho. Bom, então, essas são as referências, a bibliografia do nosso projeto. A gente aprendeu muito fazendo ele e espero que você tenha gostado também do nosso esforço e de como ficou o resultado final. Um abraço!